Bom, irmãos, essa carta é uma carta muito especial. Particularmente ela é especial. Em alguns livros a gente pode sentir talvez alguma sensação diferente do que em outros. Tudo é palavra de Deus, a palavra de Deus é inerrante, perfeita, mas parece que em alguns momentos nós nos sentimos próximos a alguns textos de uma maneira muito especial. Antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de talvez envolver os irmãos com algumas palavras, tentando salientar algumas coisas. Vocês já estiveram diante de situações assim que elas são inigualáveis? Já esteve diante de alguns momentos e conversas com pessoas onde você sentiu que aquilo ali era diferente de alguma forma? Aqueles pequenos segundos, eles eram diferentes de todas as outras conversas que você teve com aquela mesma pessoa. Parece que em alguns momentos, parece que algumas falas que as pessoas têm conosco, elas tocam a eternidade de tal forma que elas abrem vou brincar aqui, uma lacuna no tempo e espaço e elas se congelam. Eu queria lembrar de algumas falas assim para tentar com isso solidificar a minha argumentação. Eu me lembro de uma vez, há uns 3 anos atrás, eu estava conversando com uma liderança da igreja que congregava e aquela liderança estava se aproximando de mim como quem, sem saber, poderia estar tentando criar um vínculo comigo. E nós tivemos alguns encontros e progressivamente fomos tendo alguns encontros. E esse homem, mais velho que eu, claro, ele foi se sentindo à vontade de tal forma que, não sei quanto a vocês, mas às vezes as pessoas se colocam à vontade conosco, porque às vezes a gente é estranha. A gente não espera ouvir certas coisas das pessoas. Já estiveram nesses momentos assim? Você não esperava ouvir isso. E eu me lembro que eu estava falando sobre nada a ver com o assunto. E a pessoa parou, olhou para baixo, olhou para mim e falou assim: eu tenho muita dificuldade de procurar as pessoas e demonstrar meu amor. Naquele momento eu tive que parar e tentar entender por que aquela pessoa estava falando isso, já que a gente estava falando sobre obra. Martelo, prego, enxada, coisas que eu domino, como você sabe. Coisas que eu tenho plena consciência que eu sei fazer. E a pessoa parou e houve um lapso ali de alguns 30 segundos, onde eu fiquei tão desarmado que eu não sabia se eu fazia assim, tipo, continue, ou diria algo. Eu simplesmente desarmei, não tinha o que dizer. Engraçado, né? Aí os olhos daquele senhor ficaram aguados, assim, na base do olho, e eu senti que aquilo ali não era um momento comum. Era diferente de alguma forma. Vocês sabem que eu prego o evangelho sempre. E eu tenho prazer nisso porque o Senhor me deu prazer. E eu faço isso também em corredores de escola e coisas assim. Eu me lembro que há 1 ano e meio atrás eu estava numa aula de história com uma turma de 6º ano. E eu lembro que eu estava falando sobre filosofia dentro da aula de história. Então era a Grécia, dava para falar de filósofos. E a gente foi entrando e tal. E chegou até Agostinho por algum motivo. Motor imóvel. Uma loucura, eu não sei porque chegou ali. Eu sei que em dado momento entrou em família. Vai saber lá por que chegou até isso. E em dado momento eu contei de uma cena minha com a minha filha mais velha. E aí uma menina parou, eu sei o nome dela até hoje, eu não gravo o nome de todo mundo. E ela parou e ficou me olhando assim, e eu falei: querida, tá tudo bem? Eu usei o nome próprio dela, para não... Eu estou gravando aqui. Ela não escreveu absolutamente mais nada a aula inteira. Quando ela saiu da sala de aula, pequenininha, cabelinho escorrido, castanho, magrinho, ela me abraçou muito forte e ela falou assim, olhou: o senhor pode ser meu pai? Aquilo acabou comigo, aquilo quebrou minhas pernas. Eu falei: misericórdia, eu estou diante do que nesse momento? O que exatamente está acontecendo aqui? E sempre que ela passa comigo, ela agora está no 8º ano, sei lá, ela passa, agora é grandona, ela me abraça e eu incentivei ela a aproximar-se do pai dela naquela instância.
Mas ela falou, não, o senhor não entendeu, eu queria que o senhor fosse meu pai. Eu estava diante de um momento ali que eu não sei medir, sinceramente eu não sei medir. Aquela menininha, ela cortou meu coração. Aquilo ali parecia que ter durado, sei lá, umas 2 horas, eu parado assim, porque ela me abraçou e eu fiquei parado assim, e ela me envolveu com os bracinhos dela. Uma coisa assim, tipo, a menina parecia um graveto. E ela me abraçou e eu não conseguia fazer assim, porque eu não tinha força dentro de mim para dizer, eu não vou querer um abraço desse. E eu não sabia o que fazer. E sabe quando parece que até os sons das pessoas ao redor tá mais... Ah, meu Deus. Você está rindo, né? Mas eu parei assim, Querida. Ela olhou para completar chorando. Cara, eu não sei o que dizer. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos. Não, minto. Eu tinha 8 anos. Era dia do meu aniversário, minha mãe foi me levar na escola. Quando ela me atravessou em frente às Sendas, que é a atual Açaí, ela ia me atravessar, eu larguei da mão dela e corri. Eu corri e eu falei, eu vou atravessar sozinha. Ela deu um grito, eu cheguei do outro lado e ela, não vou te bater hoje porque é teu aniversário. Eu cheguei em casa, minha mãe contou pro meu pai o que havia sido feito. Meu pai olhou assim, no sábado ele foi comigo à rua e ele segurou no meu braço em frente às Sendas, olhou pra mim como quem? Eu sei o que você fez no verão passado. E olhou pra mim e falou assim, eu não esqueço dessa frase, eu já devo ter dito pra você. É melhor você perder 1 minuto da vida do que a vida em 1 minuto. Virou-se e atravessou. Cara, aquela frase ficou eternizada na minha cabeça. Ele não me deu uma apagada de geral. Ele apenas fez uma frase que eu repito, eu não sei se eu já fiz isso com vocês e se eu já falei, é melhor perder 1 minuto da vida do que a vida em 1 minuto. Mas a frase virou uma espécie de tatuagem emocional em mim. O que eu quero dizer é que eu acredito que nós estamos diante desse momento quando lemos a carta a Filemon. A carta a Filemon é a captura de 20 e poucos versículos que são Paulo sentando ao seu lado e talvez com algumas lágrimas nos olhos dizendo, eu vou te dizer o que eu acho que é discipulado. E ele senta ao seu lado e ele começa a discorrer sobre o que ele pensa sobre discipulado. A diferença é que isso acabou virando um pergaminho, que para os escritos antigos a carta de Filemon não dava nenhuma folha de pergaminho, nenhuma viradinha de liberada, ela era pequeníssima. E Paulo, nesse momento aqui, eu acredito, eterniza a oportunidade de qualquer um de nós poder olhar e abrir o peito de Paulo e entender de que modo ele pensa discipulado. E a escolha, então, nesse momento, é que nesse momento você vai conseguir distinguir quando alguém discipula porque sabe que isso é responsabilidade de todo cristão, ou ela discipula como Paulo. E o discipulado de Paulo, ele não parece conter apenas palavras de faça isso porque você é cristão. Ele parece exceder, e a carta de Filemon, ela traz esse lapso temporal onde o coração de Paulo é aberto. E eu usei essas cenas todas para que você pudesse saber que você também tem momentos assim com pessoas, eles duram algumas frações de segundo. Eu não quero nem falar de momentos que envolvem o amor, a paixão, coisas que tem a ver também com momentos assim. Eu lembro de momentos assim com a minha esposa, e eu acredito que você vai lembrar também com seu esposa, eu me lembro, mas eu quero dizer isso numa abrangência maior, onde se envolve com as relações que a gente tem. Acredito que Paulo está abrindo o coração dele aqui. Não acredito que essa perspectiva seja meramente de instrução. Paulo expõe claramente tanto seu coração quanto sua percepção doutrinária acerca de discipulado. Ele expõe o coração e ele expõe a percepção doutrinária. E por 2 motivos. Ele fala sobre o cristianismo em termos de responsabilidade, de doutrina, mas incrivelmente, Paulo nessa carta a Filemon, nós vamos observar isso,
ele se utiliza de estilo literário e argumentação erudita, o que deixa a coisa toda num nível mais espantoso. Ao passo que ele está tratando do coração dele, ele não deixa que a pena borre. Então ele vai usar argumentação, ele vai usar retórica clássica, ele vai destilar capacidade erudita, como se ele pudesse pegar, ao invés da tinta preta, ele colocasse o coração dele nessa tinta, nesse pergaminho. É bom salientar que não existe fé cristã sem que tudo que você proponha colocar no discipulado, no caminhar com as pessoas, seja todo o seu coração. Eu coloquei aqui, essa carta é integralmente perfeita, ela é um pequeno grande tesouro da fé cristã, é um pequeno frasco com o mais intenso perfume da cruz. 2 objetivos que eu gostaria de ter aqui com essa exposição: fundamentar o discipulado da igreja local, não em tendências ou movimentos, mas na sua natureza da igreja primitiva. 2. Avaliar, à luz da carta a Filemon, a minha disposição pessoal como discípulo e discipulador. Então, a gente se afasta de tendências, podem até ser livros teológicos extremamente bem feitos, nós fazemos uso. Afastamos de qualquer tendência moderna de falar e usar a palavra discipulador, discipulado, grupo de discipulado, e busquemos ali em Filemon algo bem integralmente primitivo. E a gente avalia a nossa disposição pessoal. O conteúdo da carta é a seguinte: Paulo envia uma carta para um senhor de escravos. Paulo tem um contato com um escravo fugido chamado Onésimo. Esse escravo Onésimo tem contato com Paulo na prisão, se converte e agora Paulo o reenvia a Filemon e pede que ele o receba. Esse é o conteúdo geral da carta. O estilo da carta é muito importante. Por que eu quero dizer que é muito importante? Essa carta, você encontra cartas bem parecidas com essa no governador da Bitínia, Plínio o Jovem. Não sei se eu já vou falar de Plínio, mas Plínio ele é famoso por escrever algumas cartas, e 2 delas ficaram clássicas, como a carta onde ele: o que fazer com os cristãos, eles não fazem mal a ninguém, mas a gente tem que matar eles. E a outra é uma carta de recomendação à liberdade de um cara que é amigo dele. Essa carta, então, ela, se você puder olhar, e agora sob o ponto de vista estilístico, do verso 1 ao verso 3, ela vai tratar de agradecimentos, como você pode ver, que são comuns nas cartas. A carta é construída em retórica clássica. Então, existe, do verso 4 ao verso 7, um apelo inicial, chamado exórdio, onde você trabalha uma perspectiva inicial, você traz os seus ouvintes à relevância do tema. Esse exórdio de Paulo aí, em retórica clássica, vai do 4 a 7. Por que eu estou usando palavras como essa? Porque Paulo foi precisamente estilístico. Mas André, por que você está ressaltando isso? Nós podemos usar o nosso coração como tinta e ainda assim sermos eruditos, capazes de interlocutar com pessoas no nível de Filemon. O que eu quero dizer com isso é que Filemon ouviria essa carta, leria essa carta com muito mais relevância se Paulo usasse a carta na categoria do seu destinatário. Filemon era capaz de reconhecer a erudição de Paulo. Então, do verso 4 ao verso 7, Paulo apela inicialmente, reconhecendo o amor que tem. O apelo inicial de Paulo é emocional, e a gente vai ler ele. Então, Paulo está explicando o quanto os ama, é uma atitude significativa. Ele está dizendo o seguinte: vocês, como ouvintes, são significantes. Do verso 8 até o verso 14, você pode observar também, verso 8 até o verso 14, Paulo vai trabalhar o que a gente chama de confirmatio, peroratio. Ele partilha um pedaço do texto e confirma suas argumentações. Ou seja, do 8 ao 14, Paulo faz afirmações confirmando seus argumentos. Do verso 15 ao verso 20, Paulo ele sugere contra-argumentações. É o seguinte: vamos supor que você pense que isso é aquilo, são contra-argumentos. Então ele usa o que chamamos de refutatio. Ele refuta os possíveis argumentos. Paulo foi muito inteligente nessa carta. Ele refuta... Bom, caso você esteja pensando sobre isso, eu te dou aquilo. Então, antes que viesse uma refutação, Paulo já fazia
e ele vai usar doutrina bíblica para isso, tá? O tempo todo vai se permear por doutrina bíblica. Do verso 21 ao 25 é um sumário final, a gente chama isso de peroratio, né? É o sumário final. Ele vai dizer assim, bom, organizando todas as temáticas, por certos todos que você vai fazer isso, agradecimentos. Por que usar esses termos? Reitero, Paulo usa o que os caras chamam de retórica deliberativa. Ele delibera sua retórica argumentando com um modo de comunicação que aquele destinatário consegue entender. Se Paulo escrevesse assim, vou te dar um exemplo. Irmão Filemon, estou pedindo que receba Onésimo. Não. Sabe o que ele usou? Ele usou linguagem comercial. Como assim? Ele estava escrevendo como quem pedia algo de modo formal, mas ainda que com os traços do coração dele. Por que isso é importante para nós como igreja? Por muitas vezes nós achamos que por entendermos o conteúdo da palavra, é o suficiente para que a gente se reporte a outros. Sim, eu acredito que qualquer um de nós com uma Bíblia debaixo do braço pode falar com alguém. Agora, se a pessoa vai entender ou não, é outra história. Tanto é que você percebe, eu não sei qual é a fala, não sei qual é o termo que está na sua Bíblia, na minha versão, o verso 6, ele traz, oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Paulo está preocupado com a eficácia do conhecimento, ou seja, a eficácia da compreensão de Filemon quanto a essa carta. Por isso, assim, vamos pensar, são 66 milhões de escravos na Roma Antiga. 66 milhões de escravos, isso é gente pra caramba. Roma funcionava com escravos. Por que Paulo ia pleitear por um escravinho? E se você ler a carta aos Efésios, vai falar, senhores, tratem seus escravos com amabilidade. A carta aos Efésios denota de que aquela região toda era de senhores escravos convertidos até. Então, por que isso aqui faz tanta diferença para nós como cristãos? Nós precisamos falar na linguagem que as pessoas entendem. Você precisa falar com o seu discípulo numa linguagem que ele entende. Você precisa articular com as pessoas numa linguagem que elas entendem. Isso é necessário. Muita gente questiona as cartas de Paulo porque acha que às vezes a linguagem dele muda. Eu acho que isso é um aspecto maravilhoso e flexível de Paulo, de estar lidando com os nuances de recepção. Se você ler a carta de Colossenses, ela é muito diferente de Coríntios. Muito. Ela vai tratar de palavras que só tem em Colossenses. Você sabia que tem palavra grega que só tem em Colossenses? Que Paulo nunca usou em outra carta? As pessoas falam assim, não foi Paulo que escreveu. Porque, se fosse Paulo que escreveu, ele usaria tal. Paulo estava mais preocupado com seu ouvinte do que se ele ia ser taxado como erudito ou não erudito. Aqui, Filemon é um erudito. Ele escreve em retórica clássica e isso funciona. Isso acrescenta ao conhecimento da igreja, faz com que a igreja se permita acrescentar-se e conhecer, e percebe-se que Paulo estava completamente envolvido com a cultura ao seu redor. Paulo não era um estranho, mas um cara que conversava com a sua cultura. E eu quero entrar no primeiro ponto, ele está no verso 1, passando essa parte estilística que tem como relevância a imersão da cultura e a necessidade de discipuladores estarem imersos nas suas culturas. Eu queria ir para o ponto 1, e eu queria já ressaltar uma palavra que Paulo usa, que não use mais nenhuma carta. Pronto, isso já distingue ela das demais. Paulo, verso 1, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, e a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que se existem duas classes de pessoas que não eram ouvidas de forma alguma naquela região, eram escravos e prisioneiros. Os prisioneiros porque eles não tinham legalidade verbal. Imagine que essa ideia de que você é preso, mas você tem alguém falando por você, isso é muito moderno, apesar de existir isso, advogados em Roma. Paulo se coloca como prisioneiro, e o motivo é muito claro, ele se identifica solidariamente com Onésimo. Paulo é prisioneiro, tal como Onésimo. Essa solidariedade de Paulo, ela destoa de Paulo, o apóstolo, Paulo, o servo, Paulo, tudo isso, servo de Jesus, tudo isso pode soar muito bonito num primeiro momento. Agora, eu sou prisioneiro.
eu estou na mesma condição de Onésimo e eu estou falando em nome dele como ele. Se existe algo maravilhoso aqui, é como se Paulo dissesse assim: quando ler essa carta e olhar para mim, lembra de Onésimo. Eu e Onésimo estamos juntos. Eu e Onésimo somos um. A solidariedade é importante no discipulado. Qualquer discípulo que olha para o seu discipulador e não se vê nele, no seu discipulador, ou seja, quando não há uma identificação solidária, há uma distância que pode descambar desde a idolatria para a indiferença. O que acontece? Às vezes algumas pessoas são tão diferentes de nós que nós queremos ser elas, mas nunca alcançamos, né? A gente é um ídolo, a gente nunca alcança ser como aquela pessoa. Ou às vezes as pessoas são tão diferentes da gente que a gente desiste. A gente fala o quê? Ah, tá, cara, eu não vou alcançar isso nunca. Paulo, ele se rebaixa. Eu vou usar uma palavra aqui que eu acho que você vai entender. Paulo encarna o prisioneiro, como Cristo encarna o homem. Paulo se veste de prisão para falar de prisão. Paulo se veste com a roupa do seu filho na fé. Isso é muito significativo. Qualquer ideia de discipulado que faça com que o seu discípulo te veja como um ser inalcançável, ou qualquer ideia de discipulado onde o discípulo não se veja no discipulador, destoa da realidade do cristianismo. A realidade do cristianismo é Jesus encarna, e Paulo também encarna. Paulo, prisioneiro. Isso é maravilhoso. Isso aquece o meu coração. E ele vai lembrar de pessoas importantes nessa região. Ele vai lembrar, obrigado, como a maioria dos comentaristas afirma, um ou outro que destoa, ele vai falar de Áfia, esposa de Filemon, e Arquipo, que provavelmente é seu filho e pastor dessa congregação. Filemon não é o pastor dessa região. Filemon é um cooperador, e nós vamos perceber isso claramente quando vemos que a palavra cooperador, colaborador, é utilizada no verso 1, e a palavra companheiro de lutas é usada no verso 2, palavra essa que só é usada em Epafrodito. Você lembra de Epafrodito? Em Filipenses 2:25, o camarada, ele é assim no coração de Paulo. Então Paulo vai colocar bem claro ali uma distinção. Paulo não usa a palavra jogando à toa. Então ele vai dizer o seguinte: você é alguém que coopera comigo, você está junto comigo, eu reverencio aquilo que Deus tem feito na tua vida, mas tem um camarada aí que é mais junto comigo ainda, que é o Arquipo. Eu queria pensar com você que nesse momento onde Paulo assume a forma, ele lembra até a carta de Filipenses, né? Onde ele fala que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não tomou usurpação de ser igual a Deus. O que ele fez? Ele se rebaixa. A encarnação é uma espécie de rebaixamento de classe social. Jesus Cristo perde o seu status social. Nesse momento, quando Paulo escreve prisioneiro, vocês não tenham dúvida, Paulo está escrevendo e está perdendo o seu status social. Paulo está abrindo mão do seu posicionamento social. Eu gostaria de pensar em algumas pessoas como Amy Carmichael. Ela era uma mulher que se pintava de marronzinho para os indianos, não é isso? Então, Amy Carmichael, no início do século XX, ela foi até os indianos e ela, por ser branquinha, passava borra de café e ficava da cor das indianas para que pudesse se aproximar delas. William Carey foi muito criticado por usar a roupa dos seus conterrâneos de missão. E então o que percebemos aqui é duas coisas: que é necessário a encarnação, e a outra coisa é a identificação, a encarnação, e a outra coisa, a perda de condição e estado social é muito importante para o discipulado. Você perde considerações sociais ao se associar a pessoas como essa. É como se Paulo, ao defender a causa de Onésimo, ele perdesse a causa de Paulo. É como se ali ele estivesse disposto a perder. Eu sigo aqui dizendo o seguinte: aspirações pessoais que não te rebaixem, aspirações pessoais suas que não permitam que você se rebaixe pelo Evangelho, elas são idolatria. Paulo entendia a encarnação, e eu quero pensar aqui em termos de Jesus Cristo mesmo. Um pouco mais à frente, Paulo, depois de fazer essas considerações, as distinções entre colaborador e companheiro,
e tratar o aspecto da solidariedade, do discipulado, a encarnação, Paulo vai colocar a fundamentação, seus argumentos do que ele espera de nós como discipuladores e discípulos. Verso 4: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque eu tenho ouvido falar da fé, preste atenção, fé que você tem no Senhor Jesus e do seu, complete, seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Existe algo fantástico aqui. O tripé da teologia paulina, quando ele faz uma espécie de síntese da coisa toda, e ele tem que organizar isso, ele faz isso em 3 palavras: fé, esperança e amor. Ele pega e resume a teologia paulina em fé, esperança e amor. Você encontra isso em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, e Paulo resume o contexto teológico dele: fé, esperança e amor. Ele vai dizer aqui que Filemon tem, dá uma olhadinha, desculpe a pausa prolongada. Filemon tem aqui, ele lembra de Filemon pela fé em Jesus Cristo, verso 5, e vai dizer que essa fé, ela desenvolve aquilo que nós entendemos como amor cristão. Vai dizer também que ele ora para que a fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem. Ora, mas não é esperança? Sim. Nós entendemos que o conhecimento a qual chamamos de conhecimento cristão, ele se desenvolve na esperança. Por exemplo, 1 Pedro 3,15 vai dizer que nós devemos dar explicações racionais quanto à nossa esperança. O conhecimento que nós temos acerca de Cristo é um conhecimento que fala da esperança. Qual é a esperança? A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o ápice da nossa esperança. Kevin Van Hooser vai falar que nós somos uma comunidade que está entre memória e esperança. Nós estamos entre a memória do Cristo que veio e a esperança do Cristo que volta. Portanto, fé, esperança e amor são a síntese do discipulado cristão de Paulo, e eu gostaria de dizer que eu quero perseguir também isso. Fé por quê? Fé em quê? Paulo, quando fala em fé, nunca separa a fé de justiça de Deus. Fé é fé na justificação que Jesus Cristo dá aos seus santos. Então, quando Paulo está pensando em fé, ele está pensando no ato justificatório de Jesus Cristo, por meio do qual nós recebemos os méritos de Cristo. A esperança é essa mesmo que a gente falou, a cruz de Cristo e seus desdobramentos. É desdobramento da cruz de Cristo a regeneração? Sim. É desdobramento da cruz de Cristo a adoção? Sim. É desdobramento a própria justificação? Sim. Então, o pleno conhecimento do que a cruz e a ressurreição desenvolvem é a nossa esperança. É aquilo com o qual nós saímos toda manhã pensando. E o amor? O amor, Paulo desenvolve o amor e em nenhum momento Paulo apenas diz que amor é tal qual sentimento. Aristóteles usava a palavra phronesis, que Paulo também usa em Filipenses, e essa palavra é como se fosse uma virtude do pensamento prático. É mais ou menos assim: o amor de Paulo não é um sentimento, mas não está sem sentimentos. O amor de Paulo é um sentimento prático, ele está unindo as sensações mais profundas com a virtude, ou seja, a prática mais excelente e viva. É o phronesis de Deus. Então, qual é a síntese do discipulado de Paulo? E você agora pode organizar a sua mente pensando se também é a tua. Fé, esperança e amor. Fé, derrubando toda a capacidade que você tem de argumentar acerca de justiça própria. Justificação só em Jesus Cristo. Esperança, a única esperança que te faz acordar de manhã é saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e caso você bata as botas hoje de manhã, você vai para Ele. É a única esperança que você tem. Nenhuma outra esperança, casamento, faculdade, filho, nada disso pode garantir qualquer nível de alegria para o seu coração. Só a esperança na ressurreição dos mortos. E Paulo vai dizer o quê? Se Cristo não ressuscitou, esse negócio todo aqui não tem nenhuma validade. Rasga isso. Como diria a Daina, rasga a Bíblia, não foi no congresso que foi? Rasga a Bíblia? Eu lembro de um rasga a Bíblia da Daina. Foi com você, não foi? Foi. Rasga a Bíblia. Se não existe ressurreição dos mortos,
e amor. Então Paulo trabalha essas três. E agora o que é importante? A solicitação que Paulo vai fazer a Filemon só é possível porque Filemon detém e reconhece essas três posições. Algumas coisas que nós cobramos a discípulos, ou mesmo ensinamos a eles, ou mesmo cobramos de pessoas cristãs, às vezes não encontram resposta bíblica, porque essa pessoa não tem fé, esperança ou amor cristão. E aí eu gostaria de pensar que Paulo vai fazer igual Coríntios 13, né? 13. Olha o 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. O que convém ser feito é uma frase usada por filósofos para quando tem que fazer argumentação ética. O que convém ser feito é uma frase que Paulo sabe que tinha efeito ético-moral, mas ele não apela para a ética moral do seu tempo. Ele não apela por fato de que a palavra velho aqui é presbiterium, ou seja, ele é um ancião. Ancião é a partir de 57 anos. Então parem com essas brincadeiras que fazem o meu respeito. Ancião é com 57 anos para frente. Então, obrigado. Nesse momento as escrituras me defenderam agora. Defesa das escrituras. Paulo está dizendo o seguinte: apesar de eu ter idade e argumentação filosófica, o meu status não é de quem coloca isso para te cobrar nada, porque eu sou um prisioneiro. Eu estou no status de Onésimo. Portanto, eu só tenho uma coisa para apelar para você, Filemon: amor. Isso é muito importante. O amor aqui, ele é a virtude final de 1 Coríntios 13. Vai dizer que tudo vai passar, os dons vão passar, as línguas vão passar, tudo vai passar. Mas no final, no fim de tudo, só resta o amor. Paulo vai apelar em nome do amor. Acho isso tão grandioso, porque ele não está dizendo, o que ele não está dizendo? Que não poderia ordenar. Ele está se colocando na posição clara de que ele poderia dar ordens, mas ele não quer usar as ordens como objeto de argumentação. Paulo posiciona Filemon de que ele é sim uma pessoa autorizada a dar ordens, mas que não fará. Ele usa posições antagônicas. O fato dele ser um presbítero, ou seja, a partir de 57 anos, podendo no máximo se considerar 49 anos a 56 anos a ideia de alguns lugares, mas em geral a partir de 57 anos, o que coloca Paulo aí quase como um homem de 60 anos, um senhor já bem, se não idoso, pelas pancadas que tomou da vida, já bem debilitado. Ele é prisioneiro, então a condição de status dele é de nada. Ele se rebaixa a nada para lutar pelo Filemon, pelo Onésimo. Em nome do amor significa o seguinte, preste atenção nesse pedaço, que o amor de Cristo sempre será o maior argumento. Eu chego e começo a discutir contigo, pô, você deve fazer isso. Aí você diz, tá, mas a Bíblia também diz que eu devo fazer aquilo. Aí a gente está discutindo, a gente não chega, porque, para ser sincero, o Onésimo falhou com o Filemon. Ele precisava ser castigado, ele precisava ser punido pelo que fez. E o que Paulo usa? Cara, se a gente for jogar justiça por justiça aqui, eu tenho a minha idade, a minha autoridade, e você tem a perda que você recebeu. Vamos pegar o que Jesus faria. O argumento final de Paulo é básico. O que Jesus faria no nosso lugar? Sabe por quê? Isso tem uma das definições mais lindas que Deus recebe, e ela é única junto com Deus é Espírito, Deus é amor. Logo, quando nós estamos com demandas, talvez a frase certa, a argumentação mais profunda seja: o que o amor de Jesus nos recomendaria fazer nesse mundo? É de uma profundidade incrível o fato de que Paulo está escrevendo isso, que ele tem por certo de que Filemon entenda. O amor sacrificial de Jesus define. O maior argumento sempre será a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o maior argumento do discipulado. É o maior argumento quando nós estamos com dúvidas sobre o que devemos fazer e como devemos decidir. Mais um ponto expressivo, ainda nessa parte de desenvolvimento, é que Paulo, o velho, a palavra é presbiterum, ele vai dizer no verso 10, eu faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.
Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. A palavra filho aqui é teknon, não é filho apenas, é filho pequeno. Não é uma criança. Onésimo não é uma criancinha. Ele é uma criancinha para Paulo. O que talvez seja para nós aqui algo muito interessante. Apesar da gente sempre discorrer que o nome de Onésimo chama-se útil, talvez o nome de Onésimo nem fosse Onésimo. Útil, que significa Onésimo em grego, útil, é o nome que muitos escravos recebiam. Portanto, Onésimo não tinha nome. O que é importante ressaltar de que quando estamos tratando por Onésimo, é bem capaz de nós estarmos falando sobre qualquer outro nome. Só que Onésimo era nome de escravo. Traz o meu útil, porque ele era coisa. Nesse momento ele recebe identidade e filiação. O inútil ou útil passa a ser filho de Paulo. Logo, Paulo já não argumenta sobre Onésimo como quem chama de útil ou inútil. Ele foge dessa argumentação e diz, é meu filho. Trate-o como meu filho. Talvez nós estejamos diante de um tempo onde o discipulado, onde alguém considera seu discipulador tal como um membro da família, seja considerado um exercício excessivo de amor ou relação. Mas eu acredito que quando Paulo está dizendo meu pequeno Onésimo, ele não está subjugando Onésimo a uma condição de cala a boca porque eu sou teu pai, mas muito mais estou disposto a morrer como teu pai. Estou disposto a ser mal entendido e mal interpretado tal como seu pai. Teknon, a palavra grega, é criança pequena. O Onésimo é a criança pequena de Paulo e uma criança que precisa ser defendida. Paulo se coloca na frente como um pai faz diante de um perigo. Isso é importante por dois motivos. Estamos numa época de relacionamentos líquidos, como o Bauman fala em sua literatura. Significa que eles escorrem pelos dedos. Logo somos amigos, não somos mais. Logo somos íntimos, não somos mais. Logo somos próximos, deixamos de ser. Nós estamos acostumados a desconectar as pessoas da nossa vida, mas me parece que Paulo trabalha a intimidade em uma profundidade irrevogável. Eu acho que está muito mais para Onésimo dar um chute em Paulo do que Paulo dar um chute em Onésimo. Está muito mais para Onésimo poder rejeitar Paulo do que caberia aqui Paulo rejeitar Onésimo. Então eu queria perguntar aqui se quando Paulo chama Onésimo de teknon, de filho pequeno, de criança pequena, você se vê pequeno diante do seu discipulador? Ou seja, você se vê como alguém que aprende como uma criança ou se vê independente? Tem dois perigos muito clássicos nisso. O discípulo não se vê dependendo. Eu quero dizer uma dependência positiva, não uma dependência negativa, mas uma dependência de aprender a relacionar-se com a fé cristã. Essa dependência saudável. E o discipulador não se vê arcando com responsabilidades. Então, se por um lado você tem um camarada, uma menina que se converteu, um rapaz aí há um ano e meio, 2, já querendo falar assim, olha, quem manda sou eu. Do outro lado você também tem um discipulador que, cara, se vira. Você é grande. Então nós temos dois ângulos distintivos da distorção. E os dois apontam para falhas que me parecem ser distintivas, distantes, do caráter do discipulado de Paulo. Eu já sei. O outro. Se vira. Duas perguntas que eu quero fazer aqui, em formato retórico. Você, como discípulo, compreende a dependência? Você, como discipulador, compreende a responsabilidade? Você consegue olhar para Paulo e desejar cuidados filiais? Aí se segue, e aí deixa claro, Onésimo significa útil. Então Paulo dizendo que ele não era útil, mas agora ele é útil para os dois, tanto para Paulo quanto para o próprio Filemão. O verso 12, eu acredito que seja o coração da carta. O verso 12. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. A palavra em grego não é cardia, que é a palavra apropriada para coração. A palavra é uma palavra usada para entranháveis afetos semelhantes à palavra que Paulo usa para Jonatas, caso alguém já conheça a história de Paulo e o filho de Saul, onde... Oi? Perdão, Davi, muito obrigado,
e Jonathan, onde Davi demonstra afetividade inigualável por Jonathan. E nesse momento aqui, Paulo não está usando, Paulo abre mão em alguns instantes da argumentação erudita, e as palavras que ele usa ali são de que você está recebendo os meus afetos. Você está levando embora de mim alguém que me faz sentir profunda afeição. Você pode achar, é mais ou menos assim, você pode achar que quem está perdendo é você, mas quem está perdendo sou eu. Eu estou enviando o meu coração. Talvez quantos de nós aqui podem hoje dizer que se o seu discipulador te enviasse para algum lugar, ele estaria enviando seus próprios sentimentos? Isso é muito significativo. Qual dos discípulos aqui pode dizer que representa os sentimentos do seu próprio discipulador? Nós estamos falando das Escrituras e não de conjecturas aqui. É um modo de nós pensarmos aqui o quão próximo. E outra coisa, a codependência aqui. Paulo depende de Onésimo e Onésimo depende de Paulo. O discipulado, ele não trabalha com uma espécie de carrapato grudado no cachorro. Muito mais o fato de um filho que cresce e segura as mãos do pai para que ele também possa levantar em um momento de luta, do que propriamente com cale a boca, porque você me obedece. Tem um livro a qual eu recomendo ser comprado, um livro da década de 70. Não sei se você já ouviu falar, mas nos Estados Unidos ele passou um período muito difícil em uma época onde o oeste americano estava sendo tomado pelos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe disso, mas houve uma chacina indígena brutal. Eu não quero tomar parte A ou B, mas como historiador, às vezes eu me sinto inclinado em perceber essa realidade. E sim, os Estados Unidos, em prol de um desenvolvimento, ele matou muita gente. Esse é um livro que você pode comprar, chamado Enterre o Meu Coração na Curva do Rio. É de Dee Brown, de Braço. Ele é um livro sobre os índios apaches, comanches. E aqui tem uma fala de um índio quando a sua terra é invadida. Você talvez já tenha ouvido falar de Touro Sentado e Atacana, Mucata. Touro Sentado. Ele diz assim: sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um pedaço de terra é igual ao outro, porque ele é estranho. Ele é um estranho que vem de noite e rouba a terra, dela tudo que necessita. Sensibiliza o seu coração, porque Paulo estava dizendo: talvez, Filemon, você tenha 10 Onésimos e seja um igual ao outro, mas esse não é. Esse não é um pedaço de terra que você vende e troca. É Onésimo. Ele é meu filho agora. Isso é de tal modo significativo. Se o discipulado não consegue trazer uma distinção muito clara de que quando alguém vai embora, o seu coração vai embora, isso, eu acho que só aqui quem já sentiu alguém indo pode entender o que eu estou falando. Esse índio está dizendo em nossa língua: nenhum discípulo é igual ao outro. E quando alguns vão, é melhor que você enterre o meu coração na curva do rio. Filemon, talvez para você que tem 20 escravos, esse seja só mais um Onésimo. Mas esse não é mais um Onésimo para mim. Isso é expressivo e significante. Onésimo não é mais um, Filemon. Onésimo é o meu coração. Quantos discipuladores poderiam dizer isso de você, discípulo? Quantos discipuladores poderiam dizer que a tua partida hoje seria melhor que o coração desse discipulador seja enterrado no fundo de um rio, na curva de um rio? Paulo estava dizendo: não é você que está sofrendo com a perda, sou eu. Eu queria ele aqui, eu preciso dele.
mas o cristianismo me inclina a enviá-lo. As profundas afeições de Paulo por Onésimo não superavam as profundas afeições de Paulo por Cristo e pela consciência missionária que Paulo tinha. Portanto, eu evoco aqui seus sentimentos para perceber o coração de Paulo, o coração de um discipulador. Talvez você seja muito importante para o seu discipulador, ou talvez você ainda não tenha alcançado o coração do seu discipulador. E se nós acreditamos que Paulo é um ideal, se ele nos convoca ao quê? Imitarmos ele, a convocação aqui é que os discípulos possam receber do seu discipulador o seu próprio coração. Amém? Estamos indo para os minutos finais. Verso 14. Verso 14. Mas nada quis fazer sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito por livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Paulo está fazendo uma contraposição de voluntariedade, liberdade cristã com faça porque estou mandando. Eu não sei se você percebe, mas Paulo demole a escravidão aqui. Ele vai dizer o seguinte: eu sei que você está acostumado a dar ordens e as pessoas fazerem bondades para você, porque você é um senhor de escravo. Você está acostumado a faça porque eu estou mandando, mas eu não quero fazer isso, filho amor. Eu quero que você receba Onésimo como um ser humano. E eu quero fazer isso com você também, Filemão. Eu não quero que você faça porque eu estou mandando. Eu quero que você faça porque é certo e justo diante do Senhor. Livre ou escravo? Verso 15 e 16. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente a fim de que ele o receba. É uma mudança de status. Não sei se você percebe, mas ele afasta o status de escravo e fala, ele não pode ser escravo, não mais, porque ele é meu filho, ele é teu irmão. E o verso 16 termina dizendo, irmão do Senhor. Paulo demole as barreiras sociais. E eu gostaria de salientar como esta carta poderia gerar uma tremenda mudança na sociedade de dos Colossenses e de Éfeso, porque ao ler esta carta, que foi pedido para ser lido na igreja, isso foi o que você leu no verso 1 e 2, essa carta foi solicitada a ser lida na igreja, e tinha escravos lá, e esses escravos iam ler aquilo e dizer assim, ué, então eu sou irmão do meu Senhor. Essa carta, ela seria uma carta completamente contrassenso social. Essa carta seria um soco na escravidão. Ainda que Paulo não estivesse pleiteando causas sobre escravidão, ele apenas estava relatando de que na doutrina cristã, uma pessoa é ser humano e é irmão de Jesus, e é irmão de Jesus. O filho de Paulo gera isso tudo aqui. Verso 17, portanto, se você me considera companheiro, olha a mudança na composição da palavra. Talvez o Filemon almejasse ser companheiro de Paulo, não apenas um cooperador, mas um companheiro. Então ele está dizendo que tem um condicional. Se você me considera companheiro, recebe-o como a mim. O Paulo está dizendo o seguinte, se você tem parte comigo, se você quer ser o meu Epafrodito, você vai ter que sentir como eu sinto. Discípulo, se você se considera distante do seu discipulador, é porque você ainda não sentiu como ele sente. É porque você ainda não comprou a briga do coração dele. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, ele vai falar o seguinte no verso, ele vai dizer no verso 19, tu me deve a vida. Paulo é o responsável pela geração espiritual de Filemão. Mas ele está dizendo o seguinte, você quer ser meu companheiro, você se considera meu companheiro,
Você diz para as pessoas que você é meu companheiro. Embora eu te chame de cooperador, você se diz meu companheiro. Então mostra que você é companheiro e sente o Onésimo como eu sinto. Toca e o ama como eu amo. Se o Onésimo não é para você, o que o Onésimo é para mim, você não pode ser meu companheiro, você não pode ser meu Epafrodito. Paulo está aqui estabelecendo um condicional de coração. Ele está estabelecendo de que as afeições e os sentimentos de Paulo são de tal forma entregues que, se de fato esse homem quisesse se relacionar com Paulo na intimidade de Onésimo, ele teria que sentir Onésimo como Paulo sente. Isso é grandioso. Isso destoa totalmente do relacionamento impessoal que nós projetamos nas igrejas. Quer ser meu companheiro? Eu falo como eu agora, enquanto discipulador, você quer ser meu companheiro? Você quer ser companheiro da Dani? Você quer ser companheiro de qualquer discipulador aqui? Sinta como ele. Você já esteve disposto a sentir o que ele sente? Enterrar o coração na curva do rio, quando alguém se vai, não é mais uma pessoa, é único. Eu poderia lembrar de pessoas aqui, como lembrei na quinta-feira, numa conversa em família. Eu poderia lembrar de pessoas que eu queria que estivessem aqui. E eu posso dizer que o meu coração foi com elas. Portanto, não é fácil para mim falar de discipulado. Talvez seja mais fácil falar do meu próprio coração do que falar de discipulado. O texto grego traz uma mudança significativa aqui. No verso 19, Paulo, de próprio punho, escreve. Sabe o que significa? Que naquele momento ali há uma mudança. A caneta provavelmente estava na mão de Timóteo, ou de qualquer um daqueles, Lucas, mas naquele momento, quando Paulo fala, eu vou pagar o que ele fez, Paulo, me dá a pena. Eu pagarei. É isso que significa, em terminologia estilística aqui, Paulo troca a mão do seu amanuense, ou seja, para de escrever, Lucas, para, não sei, talvez Demas, talvez Aristarco, para, por favor, para, me dá a pena, eu pagarei. Pode continuar. Quantos aqui podem dizer que pagariam? Sabe como é que você pagaria os prejuízos? Sabe quais são as leis romanas para os prejuízos causados por um escravo? Muito provavelmente materiais aqui. Era espancamento. Presta atenção, não era dinheiro. Mas você está entendendo, pensando que Paulo está falando que vai puxar dinheiro. Paulo não está dizendo que vai puxar dinheiro. Ele está dizendo que ele vai pagar as penas necessárias, condicionadas pela lei. Espancamento, prisão perpétua e crucificação, morte pública. Paulo está dizendo, caso você queira aplicar o que os romanos costumam fazer, isso está no comentário de Craig Skinner. Se você quiser fazer o que deve ser feito, faça comigo. Deixa o garoto livre. Eu fico no lugar dele. É aqui eu pagarei. Paulo que desenha o Evangelho. Um escravo fugido, um homem sem nada, preso, podendo pensar nos seus próprios problemas, porque eu acho isso muito importante. Ah, você tem problemas? Mas eu gostaria de dizer que seus problemas não são maiores do que o seu discípulo. O seu discípulo é alguém que Deus deu para você cuidar. E é alguém que você deve cuidar com todo o seu coração. Portanto, discípulo, discipulador, nós estamos diante do Evangelho. Um escravo fugido, o Evangelho é pregado, o Evangelho cresce, ele regenera o coração de um homem. Quando Paulo olha, ele fala, mas agora você vai ter que voltar. Se os romanos soubessem que Paulo estava acoitando um prisioneiro, Paulo nem julgado seria. Ele ia direto para a pena de morte. Paulo estava colocando sua cabeça a prêmio ao ter Onésimo perto de si. O Evangelho é pregado. Paulo fala, eu pago. Jesus disse, está pago. Paulo encarna o prisioneiro. Paulo paga pelo prisioneiro. E esse é o discipulado paulino. Peroratio final, versos 21 a 25, vai inclinar
a palavra final de eu estou certo que você vai me obedecer, mas está certo? Como Paulo poderia ter tanta certeza de que Filemon obedeceria? É muito simples. Embora a carta fosse ser lida na igreja, a carta foi escrita para entregue-se à mão do Filemon, como você vê no verso 1 e verso 21. Filemon receberia essa carta. O fato dessa carta ter sido copiada significa que Filemon obedeceu. E a carta que Filemon recebeu possivelmente foi um murro no estômago de muitos senhores de escravos em toda a Galácia, Frígia, Capadócia. É uma carta que chega até hoje. Isso serviu de instrumento para que muitos percebessem que a escravidão não é possível. E eu gostaria de pensar também em algo muito bonito, que não é uma conjectura, antes é uma afirmação teológica concreta. 4 décadas depois, um homem foi preso, não sei quantos de vocês já ouviram falar de Inácio de Antioquia. Ele foi preso e ele enviou uma carta da prisão, e a carta era uma carta a um querido Onésimo, bispo de Éfeso. Onésimo, como você sabe, é um nome para escravo. Não é conjectura, e muitos teólogos afirmam categoricamente de que Onésimo, bispo de Éfeso, na carta de Inácio, é o Onésimo da carta de Paulo. E isso é de tal modo relevante pensar que eu acredito que nem nos sonhos mais intensos Paulo imaginaria que um escravo pudesse vir a se tornar um bispo. Mas quando nós tratamos de discipulado como Paulo, homens e mulheres aqui podem vir a se tornar personagens cristãos que vão mudar uma geração inteira. Solidariedade, fé, esperança, amor, discípulos como filhos, enviando o próprio coração. Discipulado é o Evangelho. Abandonemos a ideia de sermos membros de igreja como sempre o fomos, a não ser que não queiramos ser como Paulo. Não sei se cabe aqui, o clima é muito de contrição, de espírito. Vou sugerir uma oração ao invés de compartilhamento. Senhor, graças te damos, porque a tua infinita bondade nos permite nesse momento talvez tocar a eternidade nas palavras de Paulo. Talvez assim como aquele índio disse, não era mais um Onésimo. Era aquele sorriso que Paulo só tinha com Onésimo. Era aquela risada de canto que Paulo só encontrava quando Onésimo chegava pelo corredor da cadeia. As palavras que o nosso irmão Paulo disse para Onésimo, a gente não encontra nem para Timóteo. E eu não sei porquê, mas acredito que o clima essa manhã seja um clima de reflexão profunda, não somente em ser discipulador, mas em ser discípulo. De que modo esperamos alcançar qualquer caminho enquanto igreja do discipulado cristão. O Senhor certamente nos questiona esta manhã. O Senhor certamente nos coloca um peso tremendo sobre a fé que temos em Cristo. E sobre se estamos ou não buscando o discipulado de Paulo, que entre as afirmações finais diz: Demas está comigo. Sabemos que Demas o deixou, Senhor, e seguiu o século. Acredito que seja, Pai, muito triste imaginar que Demas estava presente diante desta carta, mas não conseguiu capturar os sentimentos de Paulo. Certamente esta manhã eu me coloco a ser examinado pelo Espírito Santo. E cada um de nós também se coloca a um exame apurado.
Alguns aqui já tiveram seus corações enterrados na curva do rio, com um nome lá. Eu lembro de alguns. Não gostaria, Senhor, que os que estão aqui pudessem ser mais um nome na curva do rio. Mas eu peço ao Senhor, segundo a tua infinita bondade, que os sentimentos mais profundos estejam aqui envolvidos entre discípulos e discipuladores. De que não venhamos a desconsiderar o que o Senhor nos trouxe esta manhã. Que venhamos, sim, a com bastante profundidade refletir sobre o grau de dedicação a qual temos participado dos nossos relacionamentos. E como às vezes desprezamos pessoas, não damos a devida atenção a elas e nem a devida consideração para ambos os lados. Talvez seja importante, Senhor, que essa manhã nós possamos amar um pouco mais, entregar um pouco mais o coração, se desculpar pela distância, ignorância, desprezo, para que possamos, como Paulo, ainda que com o coração na mão, enviar os nossos onésimos para o cumprimento da missão. Que essa manhã, Paulos e onésimos e onésimas possam estar se preparando para enviar corações repletos de fé, esperança e amor. Que a graça do nosso Senhor nos fortaleça essa manhã, na certeza de que ainda não alcançamos o alvo, mas caminhamos para ele. O alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos presentear com o vislumbre do discipulado de Paulo. E que essa manhã seja uma manhã, tal como aqueles momentos que eu relatei aos irmãos, uma captura única diante de tantas pregações e boas palavras, uma captura essencialmente única da presença de Deus, o grande discipulador. Obrigado porque não somos mais um para o Senhor. Obrigado porque nos fizeste únicos. E essa manhã eu te agradeço, nós te agradecemos, em nome de Jesus.